A Senhora de Wildfell Hall, de Anne Brontë. Publicado pela primeira vez em 1847 e tendo praticamente uma segunda edição muito rápido, em 1848, A Senhora de Wildfell Hall, ou, em outras traduções, A Moradora de Wildfell Hall, ou ainda A Inquilina de Wildfell Hall, é considerado por alguns críticos modernos o primeiro romance feminista. Trata-se da história de uma jovem de 18 anos, a Helen, que na Inglaterra, nessa primeira metade do século XIX, está fazendo as suas primeiras apresentações, né, suas primeiras entradas dentro da sociedade londrina, aquele sistema de temporadas, né, em que a jovem era apresentada à sociedade. E apesar dela ter uma certa orientação, né, especialmente da sua tia, porque ela não tem mais mãe, a Helen acaba fazendo uma escolha errada na hora de escolher o seu companheiro de vida e sofre gravemente as consequências dessa escolha errada. A Senhora de Wildfell Hall foi um romance polêmico na época em que saiu, apesar de ter vendido bem, ter feito sucesso, tanto que foi feita uma segunda edição no ano seguinte, a sua primeira, né? Há inclusive aqui um prefácio da autora para a sua segunda edição, a Anne Brontë, a caçulinha das irmãs Brontë, porque alguns críticos da época consideraram um exagero algumas coisas que a autora colocou aqui, alguns consideraram de mau gosto, porque a Anne aí se revela não uma romântica, mas até uma realista, de um certo modo, quando ela resolve mostrar o que realmente poderia acontecer quando uma jovem inglesa dessa época, dentro dessas leis muito restritas para a liberdade da mulher, muito restritas, quando ela se casava, quando essa moça fazia uma escolha errada, quando ela se casava mal e as leis não a amparavam e não havia abertura para se fazer uma separação realmente, né, uma separação legal, um divórcio. O que essa moça poderia fazer? Essa é a história, em essência, de A Senhora de Wildfell Hall. E muitos críticos não gostaram. Acharam que, como eu disse, a autora exagerou, né? E que todos os personagens masculinos não são tão fortes, né? De tanto caráter quanto os femininos, né? Houve críticos que disseram que todos os personagens masculinos aqui perdem em caráter, em temperamento, em conduta de vida, quando comparados às figuras femininas. Embora essa não seja uma crítica realmente correta, quando a gente observa várias figuras femininas aqui, não somente a heroína, a gente vai encontrar algumas figuras femininas de pouco caráter também. Enfim, ficaram mais escandalizados com o que hoje talvez não nos escandalize tanto. Ficaram escandalizados pelo que se lê a respeito, inclusive no rebate da Anne Brontë no seu prefácio para a segunda edição, com as medidas que a sua protagonista toma, que a Helen toma. O que ela vai fazer? E o que ela faz foi um escândalo. Hoje, como leitores do início do século XXI, eu acho que a gente fica muito mais escandalizado, como até observa a tradutora Julia Romeu, que também faz uma introdução ao romance aqui, nessa edição da Record, em que ela traduz o livro. Segundo a Julia Romeu, hoje a gente, como leitor do século XXI, a gente fica muito mais escandalizado, muito mais chocado, normalmente, né, segundo ela, com aquilo que a heroína suporta antes de fazer alguma coisa. Mas a gente tem que se colocar na época, né? Aquilo que nos parece um exagero de tudo que ela suporta tem a ver com a pouca liberdade, com a maneira como era visto o papel da mulher nessa época. E é isso que a Anne está contestando, é isso que a autora está colocando em xeque. Até onde você pode suportar? Estamos falando de uma sociedade inglesa da primeira metade do século XIX, da situação de uma jovem mulher que casou mal nesse início do século XIX. Não é a mesma postura que nós teríamos hoje. Então a gente também tem que fazer, o leitor de hoje tem que fazer uma certa
adaptação para poder entender o drama da personagem, para que ele possa aproveitar bem e perceber onde é que estão as ousadias da Anne, da autora, porque há muitas. Eu notei algumas coisas aqui. A gente tem, para falar num ponto que chama logo a atenção, a Anne Brontë visitando esse tema, né? Que já era conhecido nessa época e que hoje em dia é tema de muita subliteratura romântica, da mulher boa que se casa com o crápula achando que ela vai recuperá-lo. E como a Anne Brontë vai nos mostrar, como eu disse, ela é muito mais realista do que romântica, isso não funciona. Não existe isso de uma mulher boa se casar com um homem que é um canalha, achando que o seu amor, a sua devoção, a sua boa influência sobre ele vai recuperá-lo. Isto não existe. Mas é tema, né? Ideia, ideologia e muita subliteratura romântica que graça por aí. Eu mesmo já peguei vários. E alguns, inclusive, eu amassei e joguei pela janela. E num romance do século XIX, essa jovem autora, porque essa escritora, é bom que se diga, a Anne Brontë, ela não chegou aos 30 anos, ela morreu aos 29. Essa jovem autora está nos dizendo que isso não acontece. Que nós não devemos, né, que as mulheres da sua época não devem cair nessa armadilha. E aí a gente tem na literatura inglesa um precedente, mais ou menos, para essa crença. Da mulher boa que casa com o canalha achando que irá recuperá-lo por causa do seu amor e da sua devoção. O mais ou menos precedente seria o Pamela, ou A Virtude Recompensada, do Samuel Richardson, que é um romance escrito praticamente 100 anos antes de A Senhora de Wildfell Hall. Mas eu vou deixar o link para a minha resenha de Pamela embaixo, tá? Quem quiser assistir. Mas no Pamela a gente vê que há uma diferençazinha, pequena, mas importante. O personagem masculino, né? O libertino do livro, ele vai mudando o seu comportamento antes de se casar, né? O que não acontece aqui, tá? Então, o Richardson ele está escrevendo parecido com esse tema, mas não é bem esse tema, ainda que a grosso modo, dando uma olhada assim ligeira, a gente acha que é. E, pelo que a gente conhece da obra do Richardson, o romance que ele escreve logo depois, o Clarissa, ele vai mostrar que quando o personagem, eu ainda não li o Clarissa, eu tenho muita vontade de ler, mas conheço os resumos. Quando o personagem masculino em Clarissa realmente se revela como um canalha, sem tirar nem pôr, que chegou ao mais baixo nível de canalice, não há como a heroína ficar com ele. Mesmo que por uma questão de aparência, porque há uma situação que compromete muito a heroína a título de Clarissa, ela deveria, de repente, por causa daquilo, se casar. E ela não se casa com ele. Então, o Richardson ele pode se aproximar dessa ideia, né, da mulher boa que recupera, né, o homem canalha através do seu amor, se casando com ele, mas na verdade ele não a endossa. E certamente a autora de A Senhora de Wildfell Hall não a endossa. Também é interessante ver aqui como a Anne Brontë vai lidar com essa questão de educação de meninas e de meninos. A gente tem um diálogo memorável ainda na primeira parte do romance, ele tem 3 partes, tá? A primeira parte, quando a heroína, a Helen, chega, né? A Helen Graham chega nessa propriedade que ela vai ser a inquilina, né? Wildfell Hall, junto com o seu filhinho. A segunda parte, em que a gente tem acesso ao diário da Helen, para saber como é que ela chegou ali. E a terceira parte, que volta a esse momento em que ela é a senhora de Wildfell Hall, né? Ao momento presente. E é interessante que a autora coloca logo na primeira parte esse diálogo memorável, por causa de uma situação que acontece no começo, entre a Helen, né, e uma vizinha dela que está criticando a forma como ela cria o seu filho, que é um garotinho de uns 5 anos mais ou menos, o Arthur. E aí sai um diálogo muito interessante sobre educação de meninos e educação de meninas. E como é que a maneira diferenciada como meninos e meninas são educados pode ser, e pela experiência da própria personagem, extremamente prejudicial para ambos os sexos.
Também aqui a gente tem uma retomada daquilo que a gente encontra em protagonistas de romances clássicos, que é aquela ideia de que você é sempre responsável pelas suas escolhas morais, né? E não há como você colocar a culpa de uma escolha errada que você fez numa outra pessoa ou numa situação ou num conjunto de circunstâncias, tá? Porque a Helen, ela enxerga os defeitos do homem que ela escolheu. Mas ela acredita, né, que o seu amor irá regenerá-lo, irá salvá-lo das más influências dos amigos. E isso não vai acontecer. Mas ela realmente enxerga. Ela minimiza esses defeitos. Ela não consegue perceber que são tão profundos e tão graves. Mas ela enxerga. Mais uma vez, eu estou dizendo que a Anne Brontë tem muito mais de realista do que de romântica. E a autora vai endossar essa ideia que a gente encontra em vários protagonistas de romances clássicos, na própria irmã dela, na Charlotte, né, e nos romances do Dickens, de que não importa se o protagonista, masculino ou feminino, fez uma escolha errada. Ele assume as consequências daquilo que ele fez. E é isso que a gente vê a Helen fazendo. Também vamos ter aqui, e eu acho que essa é uma questão que merecia mais pesquisa, que eu não tenho acesso a esse tipo de informação e gostaria até de saber, se esse teria sido o primeiro romance em que se aborda a violência doméstica, né? Aqueles casamentos em que você vê que existe, quando não existe uma violência explicitamente física, embora a gente chegue aqui numa coisa bem, que a gente pode dizer que entra nisso, mas existe, sem dúvida, claramente, assim, escancaradamente no romance, quando a gente vê o calvário da Helen, um abuso emocional, né? Uma violência emocional o tempo todo que a protagonista sofre durante o seu casamento. Então eu gostaria de saber se esse foi o primeiro romance, se há algum antes dele, que aborda a violência doméstica, né? O abuso emocional de maridos sobre esposas. A gente tem leves referências em alguns romances anteriores a esse, inclusive alguns da Jane Austen, de casamentos que não são tão bem sucedidos. Mas nunca é o casamento do herói ou da heroína, né? Aqui, até onde eu sei, é o primeiro romance, este de 1847, que coloca mesmo o tema da violência doméstica escancarado, né? A violência dentro do lar. Aquele marido que, por abuso de drogas ou por abuso de álcool e por influência dos seus maus amigos que ele segue, que são condescendentes e até alimentam, né, as suas fraquezas, os seus defeitos, vai se tornando, né, maldoso, criminoso mesmo, com a sua esposa e até com os seus filhos. E esse é um tema que depois vai reaparecer, embora não em primeiro plano, mas vai ter a sua importância em alguns contos de um escritor famoso no final do século XIX, que se bateu muito, se envolveu muito com a questão do divórcio na Inglaterra, de como isso era difícil e como ele foi uma das pessoas, né, uma pessoa conhecida, que queria uma mudança nas leis do divórcio na Inglaterra e que abordou a violência doméstica, ainda que não como tema central, em algumas das suas histórias. Eu estou falando de Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Porque há alguns contos do Sherlock Holmes em que um dos assuntos é a violência doméstica. E isso vai aparecer na obra do Conan Doyle, já em fins do século XIX e começo do século XX, mas a Anne Brontë já faz um grande apanhado, né? Uma grande denúncia dessa situação neste romance, da primeira metade do século XIX. É um romance, portanto, que vai denunciar a questão das leis, né? Não só as leis do divórcio, né? Que era praticamente impossível para a mulher conseguir se libertar do marido se ela fizesse uma escolha ruim, pelo menos nessa época aqui. E a questão até financeira, como a mulher era dependente do homem, né? Como ela dependia dele, ela era considerada um bem móvel, como diz a própria tradutora, a Júlia Romeu, na apresentação que ela faz do livro. Por último, eu gostaria de dizer que este é um romance 5 estrelas, sem dúvida. Mas essa tradução tem alguns probleminhas, apesar de eu gostar de muita coisa que a tradutora Júlia Romeu faz aqui, às vezes ela traduz
numa linguagem, né, usando alguns termos, algumas palavras, alguns substantivos e alguns verbos, né, e alguns adjetivos que são muito modernos, né. Eu achei mais de um dei a bronca aqui, levou uma bronca aqui. Eu acho bronca uma palavra muito moderna para 1847, então até sublinhei. Um trecho que ela coloca, por exemplo, que a personagem ficou chateada. Eu fui comparar com a tradução da Marcela Furtado pela Landmark, né? Que é a outra edição que eu tenho. E a Marcela usou me incomodou ao invés de me chateou, que eu achei mais apropriado. Mas essa tradução merece muitos, muitos elogios e essa edição também. Porque é bom que se avise. Existem edições desse romance que são cortadas, tá? Talvez por economia ou, como suspeitam alguns, por excesso de moralismo, quando o romance voltou a ser reeditado mais tarde, na segunda metade do século XIX, depois que a Anne já havia morrido, que a sua irmã Charlotte já havia morrido. E esta é uma edição integral.